Boa noite, senhores. Espero que todos estejam bem. Aula passada, nós falamos sobre os documentos legais, nós falamos de dois documentos legais. Existem vários documentos legais de acordo com meus riscos ocupacionais que eu tenho identificado na área, mas nós vamos ficar com o PPRA, que nós já falamos na aula passada, e essa aula será do PCMSO, tá certo? Então, o que é o PCMSO? O PCMSO é um programa de controle médico de saúde ocupacional que está onde? Lá na NR7, certo? Então, o PCMSO é um programa médico de caráter preventivo, E o objetivo dele é rastrear e diagnosticar precocemente os agravos da saúde relacionados ao trabalho, certo? Então, de acordo com a função, vai estar lá, eu vou fazer os exames de acordo com cada função, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Então, veja bem, o PCMSO, ele determina quais são os exames para cada função executada pelo profissional, certo? Vamos dizer assim, se ele está exposto a um determinado agente, o PCMSO é uma, tá? Se ele está exposto, o PCMSO, os exames para ele vai ser outro, tá ok? Certo? Então, olha só, esse programa ele contribui para que a empresa tenha um maior controle, acerca do quadro clínico dos seus funcionários, tá certo? Então, se eu tenho o PCMSO que fala quais são os exames que eu tenho que ser feito com relação aos riscos ambientais, certo? Qual que vem primeiro? Essa é uma dúvida que o pessoal tem. O PPRA ou o PCMSO, certo? Então veja bem, se eu tenho que fazer o levantamento dos riscos e depois elaborar um PCMSO, um programa de controle médico, então eu tenho que fazer primeiro quem? O PPRA. Se vocês chegarem lá, já vi muita gente falar assim, faz um PPRA que eu estou te mandando o PCMSO. Opa, tá errado, certo? PPRA, PGR, eles vêm sempre antes do PCMSO, porque eles vão fazer o levantamento da área, vão levantar os riscos, se existe ali poeira, se existe ali ruído, a quantidade, eu tenho que dimensionar isso aí para eu poder ver quais são os exames que vão ser feitos, não é isso? Tá ok? Nós vamos ver ali um pouquinho sobre os exames complementares que está dentro do PCMSO, certo? Então, deve-se elaborar primeiramente o PPRA ou o PGR, e depois o PCMSO, não ao contrário, tá certo? É obrigatório a empresa fazer o PCMSO? Toda empresa que tem funcionários regido pelo regime CLT, ela tem que ter, tá, esse documento. Então, onde está escrito isso aí? Está lá na penalidades, está lá na NR 28, Lá o seu quadro fala, se a empresa não estiver, ela vai sofrer sanções da lei. Quais sanções são essas? Que é justamente isso, a multa por não ter. Por outro lado, imagina, você está numa empresa lá e a empresa não faz os exames admissionais. Aí você está correndo um sério risco, de contratar um profissional já com a saúde debilitada, ou aguda, crônica, não é isso? Então, ela não é necessário ela apresentar o PPP, vamos dizer assim. Ela saiu de uma empresa onde tinha um risco lá de chumbo, por exemplo, Você pode estar contratando uma pessoa que já tem uma doença, certo? Uma doença respiratória, uma doença aí do sistema circulatório, tá ok? Tá bom? Quais são os exames que estão dentro do PCMSO? Então, primeiramente, eu tenho que fazer o quê? O admissional, Eu faço exames admissional, Quais são os exames admissional? Lá ele vai passar por um médico, tá? E o médico, que é o médico do trabalho, que vai emitir esse ASO, ele vai dizer lá, clinicamente, se o trabalhador, está apto ou não, certo? E dentro do admissional, então, por exemplo, eu tenho um exame clínico,
para fazer uma anamnese lá, certo? Então o paciente tem que passar pro médico a real, né, condições de saúde dele, certo? E dependendo da função, vem os exames complementares, tá certo? Então veja bem, eu tenho ali, vamos dizer, audiometria, né? Se o funcionário, se ele vai desempenhar uma função onde tem um risco ruído, tá? E esse ruído não está controlado de forma administrativa, né? Não tem cruzamento, ele tem que utilizar EPI, então ele tem que passar por uma audiometria, certo? Mas muita empresa faz audiometria por todas as funções, vamos dizer assim, né? Acuidade visual, né? Espirometria, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho um risco lá de poeira, né? Eu tenho um risco lá de, eu posso ter o problema de caixa torácica, né? Que a gente viu nas outras aulas. Então, eu tenho que fazer a radiografia, o eletrocardiograma, eletroencefalograma para ver se não tem ali algum distúrbio, né? Ou pode ser circulatório, ou pode ser vamos dizer assim, uma epilepsia, alguma coisa assim, tá? A espirometria, né? Então, por exemplo, se o funcionário não tem problema de pulmão, não é isso? Raio-X e assim vai, de acordo com a função, certo? E esses exames, ele segue junto com o medicinal. E quando fazemos isso, o que a gente faz, né? Então, veja bem, nós emitimos o ASO, quer dizer, o médico emite o ASO. E o ASO vai dizer assim, esse funcionário está apto, né, para essa função, certo? Tá ok? Então, veja bem, a partir do momento que ele faz isso, dentro do admissional, ele passa para a empresa e fala assim, ó, esse profissional pode começar a trabalhar, tá ok? Aí depois, né, do admissional, ele começa a trabalhar, tem um periódico, né? E o periódico, ele vai depender da função. Tem função que pede alguns exames complementares semestral, né? Por exemplo, se tiver muito ruído, eu tenho que fazer lá a audiometria, né? A espirometria, tá ok? E eu tenho que fazer isso, tá? Então veja bem, o periódico ele é feito anualmente, certo? Depois eu tenho o de retorno ao trabalho, vamos supor assim, o funcionário ele ficou afastado por mais de 30 dias, então ele tem que passar pelo exame de retorno de trabalho, que é o ASA, dizendo que ele está ok. Isso pode ser vários fatores, pode afastamento por um acidente de trabalho, não é isso? Tá? Pode ser por o fato da pandemia agora, nós estamos vivendo a pandemia, quantas pessoas já estão afastadas, né, do trabalho, tá ok? Eu tenho a mudança de função, certo? A mudança de função, então, por exemplo, assim, às vezes o funcionário ele sai de um setor e passa para o outro. Ali tem riscos novos, certo? Então eu tenho que pôr lá no PCMSO dele, lá onde faz os exames, os riscos novos que ele tem que fazer, tem que acompanhar, tá certo? E o demissional, né? Muitas empresas demissional fazem só audiometria, não é isso? Algumas emitem o PPP, certo? Tá ok? Bem, e dentro, assim como o PPRA, o PGR, o PCMSO tem que ter ações, certo? Então, por exemplo, assim, além desses exames, né, que está lá no cronograma, eu tenho que ter as campanhas, né? A gente está passando o período agora, se Deus quiser, o ano que vem, né, vai ter que constar lá no PCMSO, ele pode vir no PGR, mas são funções do cronogramas do PCMSO, a vacina contra o coronavírus, do Covid-19, certo? Assim como tem H1N1, certo? Eu tenho que ter várias vacinas, eu tenho que ter a campanha de LER, DORT, doença sexualmente transmissível, né? Drogas e álcools, né? Certo? E assim vai, certo? Tá ok? Então esse é o cronograma, tá bom? Então, muito obrigado, senhores, tá? Qualquer dúvida me chame no particular, tá certo? Chama no PV aí. Boa noite, bons estudos.